A paz do Senhor, quem nos fala que é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. Eu vou estar lendo essa passagem que eu vou ler agora em João e vou estar explicando. Vou falar na letra e depois no vivificado, que é a palavra revelada. O livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, fala o seguinte: no princípio não deve ser inferido que Cristo, como Deus, teve princípio, porque como Deus, ele não teve princípio. Isso se refere ao tempo da criação. Era o Verbo, ele era o Verbo. O Espírito Santo, por meio dele, por meio de João, descreve Jesus como Logos, ou seja, o Eterno. E o Verbo estava com Deus, estava em relacionamento com Deus, e expressa a ideia da Trindade. E o Verbo era Deus, quer dizer que ele não deixou de ser Deus durante a encarnação. Ele era e é Deus da eternidade, de eternidade passado e eternidade futuro. Ou seja, Deus Criador, Deus se manifesta, Criador se manifesta, palavra, inspirador, pela palavra, e pela palavra ele se materializa e se faz o Cristo, o ungido, o Salvador. Glória a Deus, amém. E você continua essa leitura, porque ela é muito profunda, que fala sobre Deus encarnado. O próprio Deus, ele se faz carne e morre. Ele morre, ele se entrega em sacrifício de cruz para salvar a humanidade, para salvar o homem caído em Adão. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, que como Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, se faz carne para morrer na cruz, não existe outro maior do que Ele, porque Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa e o ômega, como está escrito em Apocalipse. Então não existe Deus fora dele. Todos os outros deuses são imagens, são coisas feitas pela mão do homem, criado pela corrupção da idolatria do homem, e não por ele. O que foi feito por ele foram todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele falava e criava, e ele se faz carne para salvar a humanidade. Mas o que eu quero falar aqui, falei um pouco na letra, eu quero falar na vivificada é o seguinte: como a gente vê que pessoas que se dizem que têm religião, que religião, segundo o livro de Tiago, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é visitar os órfãos, as viúvas, manter-se longe da corrupção do mundo, não comer o sufocado, que é carne com sangue, etc. Isso é religião, entendeu? Agora, eu fico aqui admirado com certas religiões, entre aspas, que diz que é religião, e vocês podem observar um caso que houve aqui em Salvador, na Bahia, com Cláudia Leite, uma cantora de renome, conhecida, que estava no trio elétrico, uma pessoa que se converteu ao evangelho, ainda tem algumas agendas, está desenvolvendo sua atividade como cantora, e de repente, em uma letra de uma música que ela fez, ela, de vez de falar o nome do ídolo que adoram lá no terreiro, no Candomblé e em outros lugares, ela fala Jesus. Ela fala Jesus numa música que é dela, de autoria dela, certo? Porque ela fala Jesus, eles ficam com raiva e processam. Agora, se eles adorassem realmente Deus, os céus, esse Deus que se fez carne e morreu na cruz, eles tinham que se escandalizar ou processar porque ela falou Jesus ao invés do ídolo deles? Essa é uma prova de que eles não estão adorando o Deus dos céus, não estão adorando o Salvador, o Deus que se fez carne para salvar a humanidade, e fora dele não há outro. Eles estão adorando o ídolo. A prova disso é que na letra da música dela, a letra é da música dela, que ela criou, da autoria dela, e ela coloca Jesus na hora, em vez de falar do tal da Iemanjá, eles a processam com a própria música dela. Olha a intolerância religiosa. E aí depois diz que nós, cristãos, que somos intolerantes só porque falamos Jesus salva. Por
que Jesus não salva se o próprio Deus que criou tudo se fez carne para salvar e morrer morte de cruz? Me mostre na Bíblia, me revele na Bíblia se Iemanjá, esse ídolo criado aí, que ele diz que é rainha das águas, que morreu um dia na cruz para salvar ninguém. Nunca, nunca. Foram ídolos criados pelo homem. Na verdade, a Bíblia fala dos anjos caídos. A Bíblia fala dos anjos caídos, que houve rebelião no céu, né? Está no livro de Ezequiel, o inimigo, o diabo. Satanás, ele tenta ser semelhante a Deus só no pensamento. Ele diz: subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante a Deus, e Deus o expulsa de lá. E o que acontece? A Bíblia fala, revela, que uma parte desse espírito caído, cai nas florestas, cai no mar, entendeu? Glória a Deus. Por quê? Porque quando o diabo cai, ele arrasta a terça parte dos anjos que serviam a Deus e que trabalhavam a favor dele, porque ele era um principado, um príncipe das trevas. Ele arrasta esses anjos, leva a rebelião esses anjos, e eles ficam caídos como ele, entendeu? E esses anjos caem nos lugares na terra, nos lugares celestiais na terra, no mar, nas florestas. Então eles adoram esses anjos caídos e querem ter como Deus, e são capazes de tudo para poder servir esses deuses caídos. Deus entre aspas, com letra minúscula, porque Deus Todo-Poderoso é Deus, Criador do céu e da terra, que se fez carne para salvar. Então por aí a gente vê a revelação da palavra de Deus, de que eles estão adorando um ídolo, na verdade um espírito caído que recebe adoração. Quando alguém adora um ídolo, quando alguém se prostra e presta culto a um ídolo, ou a uma dessas entidades do candomblé, ou do que quer que seja, fora de Deus, estão cometendo um pecado de idolatria. A prova disso é essa posição dessa pessoa que se diz cristã, que se diz religiosa, e ela mesmo com a própria boca num site ela disse: eu que processei Cláudia Leite. Quer dizer, cadê o amor, né? Cadê o amor? Só porque Cláudia Leite disse que Jesus é Deus, é o Salvador, na própria canção da letra que ela fez, entendeu? O que é intolerância religiosa? É alguém agir dessa maneira, processar alguém porque falou o nome do Deus Todo-Poderoso, que se fez carne para salvar, na letra da música que ela mesmo criou, ou a pessoa dizer: Jesus te ama e quer te salvar, independente de credo religioso. Porque não há intolerância religiosa nenhuma em alguém evangelizar alguém, dizer Jesus é o caminho, ele morreu na cruz. Me mostra aí um desses espíritos aí, um desses entidades que vocês adoram, ou que alguém adore, aonde for, ali fora dele, que tenha morrido na cruz para salvar. Então que cada pessoa venha despertar, arrependei-vos e crede no evangelho, saia do engano, porque essas entidades nenhuma vai poder te salvar. Na verdade são anjos caídos, rebelados contra Deus, e todos que cometerem esse pecado de idolatria e seguirem esses ídolos receberão a condenação que eles receberam, porque eles são anjos caídos, estão destinados ao lago de fogo. Ou você quer ir também por seguir os bailins, por seguir os astarotes, por seguir os ídolos, ou seja, os espíritos caídos? Então medite na palavra de Deus, viva a palavra de Deus, para que você não seja condenado e depois diga que Deus é o culpado, a partir do momento que ele desce, se faz carne e se oferece em sacrifício para salvar e livrar sua criatura. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e que venhamos ser inteligentes, meditando a palavra, para não sermos enganados e condenados com aqueles que escolheram ser condenados. Que toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. No nome de Jesus. Shalom, Adonai.